Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que extraordinário! E parabéns para você que está junto conosco aprendendo o melhor de Deus e também já se preparando, organizando o seu material para a aula junto com a sua classe de escola dominical neste final de semana. Junto, para nós termos essa resposta durante todo o trimestre, o pastor Benjamin está enriquecendo o assunto como nunca, uma aula extraordinária. Pastor, já falamos muito sobre a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é a regra das regras, já falamos alguma coisa sobre a importância da regra, que é o tópico número 2. Para nós terminarmos esse tópico número 2, como é que nós podemos dizer o porquê das vantagens, da totalidade, do sentido, porquê dessa importância, regra das regras? A razão principal dessa importância, pastor Boco, tem a ver com uma falácia que é dita constantemente em muitos ambientes religiosos. Eles dizem que se consegue provar qualquer coisa na Bíblia. Então, muitas pessoas, e aí talvez você esteja me ouvindo, dizem que a Bíblia prova o suicídio, porque alguém se suicidou, a Bíblia prova o aborto, porque alguém abortou, a Bíblia prova um monte de indignidade só porque está na Bíblia. Uma coisa tem a ver com o registro da revelação. Então, muitas pessoas pegam a Bíblia e começam a provar o que elas querem, porque é importante para elas provarem os seus erros num livro confiável. Essa é a maior indicação de que eles confiam na Bíblia, porque eles querem provar o próprio erro deles, e não o contrário. Sim. A outra coisa... Eles não querem se converter, né? Não querem mudar de comportamento. Não querem. Querem aplicar a Bíblia para o seu comportamento. Eles querem que a Bíblia valide o que eles estão fazendo de errado. A vantagem desta regra tem a ver com observar que, ao fazer isto, ao pegar o que a Bíblia diz com o que também a Bíblia diz, você evita os erros. Porque qualquer livro que se preze, ele traz em si mesmo, a sua interpretação. E o autor do livro é o melhor para poder interpretar. Eu tenho uma história que um dia eu estava num show, eu fui num show de um cantor, e ele cantou uma música, antes de cantar a música, ele explicou sobre essa música. Ele disse, olha, essa música caiu no vestibular como interpretação de um texto. De que nós estamos numa e aí cultura eu fui responder, eu disse, vou tirar 10. Metade da população e ele foi responder. Qual foi a surpresa dele? Depois de que ele errou todas as 10 questões de interpretação de texto na música que ele compôs. Então, se você porque observar o autor Enem, da prova nós temos entendeu milhares e milhares totalmente de diferente do Brasil que ele tinha já composto a canção. Ele disse, na eu fui porta reprovado da em mim mesmo. universidade, mas Agora que não imagina o conseguem Espírito entender nem Santo. aquilo que As estão pessoas lendo. quererem fazer a Bíblia falar o que o Espírito Santo não quis falar, ou não falou. Só quem pode trazer esta verdade é o Espírito, mas ele vai trazer como? O que está escrito com o que também está escrito. Agora, quem violar esta regra, meu irmão, o problema é de quem violou a regra, não de quem... Isso que eu já falar, nós já entramos já na violação da regra, né? Essa teoria liberal, né? De trazer não é essa história do senso comum, né? O que eu acho, o que eu vejo com as minhas experiências, eu faço, dá um jeito de o meu pé entrar nesse sapato aqui na marra. Olha só, existe uma doutrina, uma teoria agora vigente no mundo que é chamada de pós-verdade. A gente fala muito de pós-modernidade, pós-cristão, mas hoje nós temos a pós-verdade. O que é isso? A pós-verdade é que a verdade, ela depende do ângulo que é vista, ela depende do intérprete que a conceitua, e ela não é a mesma verdade minha, a tua verdade. Ou seja, em suma, a pós-verdade é que a verdade já não é a verdade que deveria ser para ser chamada de verdade. Então, a teoria liberal é esse sopro maligno no mundo da interpretação que diz que, não, cada verdade é uma verdade, cada pessoa vê de um jeito, fica tranquilo. Só que quem escreveu a palavra de Deus é que vai cobrar, e só ele pode cobrar, de quem não viveu, ou de quem viveu parcialmente, ou de quem viveu incompletamente porque preferiu desobedecer, e só ele pode fazê-lo.
Para nós fecharmos, os estudiosos da época de Jesus, eles não interpretaram corretamente as Escrituras e por isso rejeitaram o Senhor Jesus? Jesus disse assim, errais, ele disse para os líderes dele. Agora imagina Jesus dizer para um mestre da lei, Autoridade. para Jesus era certo, Jesus foi bombardeado dia após dia. Rapaz, era um negócio brutal. Se tu tivesse um dia só dos dias de Jesus, tu tinha duas opções. Ou tu saía correndo e nunca mais ia para aquele lugar, ou tu te matava. Como tu és um homem de Deus, tu não ia para esse extremo. Mas a perseguição era tão implacável, porque não era perseguição física, era o constrangimento intelectual. Era de provar que Jesus não era o que ele estava dizendo que era. E nas Escrituras. Aí Jesus diz assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Rapaz, aquilo foi mexer num vespeiro. Então, ele diz assim, errais... É muito forte isso, né? É muito forte. Dizer para mim, eu ainda digo assim, cara, tu está dizendo para um cara que não é lá essas coisas. Mas dizer para os mestres dos fariseus, rapaz, os caras sabiam, eles conheciam a Bíblia de Gênesis a Malaquias decorado. Um rabino não era qualquer pessoa, não. Eles sabiam o que estavam dizendo. Tu pode observar, pastor Bogo, que cada casca de banana teológica que eles colocavam para Jesus escorregar era milimetricamente preparada. Aquela mulher que eles colocaram lá, que foi pega em adultério, eles não levaram o homem. Sabe por que eles não levaram o homem? Porque se Jesus fosse cobrar o homem, eles iam acusar Jesus de cobrar o homem. Cadê o homem? Ele está vendo aí? Tu não presta, por isso, aquilo, outro. Aquela questão da moeda, do tributo. É lícito ou não? É como se você dizer assim para mim, tu ainda bate na tua mãe? Se eu disser que não, é porque eu já batia. E se eu disser que sim, eu estou perdido. Então, são coisas que não têm resposta. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Aí Jesus diz assim, olha... Ou melhor, não tem para mim e para o Senhor, mas para Jesus, que é o dono da verdade, sim. Jesus se saía perfeitamente. Ele tinha sempre, porque o Espírito estava sobre ele, e ele tinha a sabedoria do Espírito. Ele diz assim, errais, ele apontava o dedo para os mestres fariseus, diz assim, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles achavam que eles conheciam as Escrituras. Paulo era mestre dos fariseus, Paulo ia ser um rabino. Paulo, quando começou a perseguir os cristãos, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Meu pastor, tá ótimo, nós temos que encerrar. Na próxima aula, se o Senhor Jesus Cristo não vier antes, a gente retoma esse assunto. Parabéns, pastor, é muito rico seus comentários. E você, aluno, professor, enriqueça junto com a sua turma na sua classe de escola dominical. Até a próxima aula.